Olá, eu sou Débora Patrocínio, professora da EBD, da Primeira Igreja Batista em Figueira. Hoje eu estou aqui para bater um papo juntamente com você a respeito da lição número 10 da revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais. Essa lição tem por título Em Confronto com a Verdade. Está relacionada ao 9º mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O texto bíblico utilizado para esta lição está em Êxodo 20, versículo 16. Nós, seres humanos, temos a ideia de que lançar falso testemunho está relacionado às questões jurídicas, onde nós precisamos nos apresentar em determinado local para dar o nosso testemunho a respeito de uma situação ou de uma pessoa. Porém, o falso testemunho está relacionado às causas sociais que nos envolvem em nosso cotidiano. E a ordem de Deus é que nós utilizemos de verdade em todo o tempo. Porém, o autor vai dizer aqui nessa introdução sobre 2 fatos que acontecem conosco sempre, quase que diariamente, e nós usamos de mentiras piedosas ditas por ele para não causar um transtorno maior dizendo a verdade. O primeiro exemplo que ele vai usar é o seguinte: quando a gente vai a um determinado lugar e a gente encontra uma pessoa querida nossa que está trajada inadequadamente para aquela situação, para aquele momento, e ao invés da gente chegar e dizer para essa pessoa das suas condições, a gente diz que ela está bem, que ela está bonita e que ela está bem vestida para aquela ocasião. E o segundo exemplo que ele vai falar é o seguinte: quando a gente se depara com um alimento oferecido a nós que está salgado, e a gente, quando nos é perguntado, a gente diz que está tudo ok, está tudo saboroso. Bom, o que seria de fato que a gente teria que fazer nesse momento? Dizer a verdade à pessoa que ela está inadequadamente trajada para aquela situação e causar a ela um constrangimento dela estar se sentindo, dela se sentir mal de estar naquele lugar com aquela vestimenta. Ela não vai poder ir embora para casa, ela não vai poder se arrumar novamente. E o que a gente faz? A gente fala que ela está bem, a gente deixa ela do jeito que ela está, ou a gente usa a verdade e fala para ela que ela não está bem. Ou o que a gente faz? A gente sendo convidado para nos alimentarmos na casa de um amigo nosso, e ele prepara aquele alimento com todo carinho e com descuido ele salga a comida, e quando ele nos pergunta a gente fala: olha, não dá, a comida está salgada, para mim está ruim. O que a gente faz? A gente é indelicado e usa realmente a verdade, ou a gente deixa para lá e usa dessas tais mentiras piedosas? O primeiro tópico que o autor vai apresentar para nós nesse momento, nessa lição, é o seguinte: o falso testemunho gera consequências desastrosas. Diz assim no começo: o Código Penal brasileiro, em seu artigo 342, diz que há uma punição de 1 a 3 anos de reclusão aos que levam falso testemunho. O sistema jurídico hebraico era baseado no testemunho. Um falso testemunho poderia matar. Nesse primeiro tópico, o autor vai dar o exemplo de 2 vezes que Abraão, juntamente com sua esposa Sara, usa de falsa verdade. Nós sabemos que Sara realmente era meia-irmã de Abraão, porém ele não a tratava assim, pois ela era a sua esposa. Na primeira vez que Abraão faz isso, que ele faz esse trato com Sara e era dizer que era sua irmã, é porque ele estava se sentindo temeroso, ele estava temendo por sua vida. Ele precisava entrar na cidade e, por Sara ser muito bonita, ele achava que os homens poderiam intentar contra a sua vida e o matar para poder possuir a Sara. Então ele induz ela a dizer às pessoas que ela era sua irmã. E Faraó, ele acredita nessa falsa verdade dita por eles. Porém, as consequências disso foi muito ruim para Faraó, porque ele foi acometido de doenças e tudo, e ele não entendia o porquê, e ele só foi chegar a esse entendimento por que aquelas coisas horríveis estavam acontecendo com ele, quando
ele foi saber realmente a verdade de que Sara e Abraão não eram irmãos, e sim marido e mulher. E depois Abraão e Sara resolvem usar novamente desse artifício, dizendo ao rei Abimeleque lá de Gerar que ela era sua meia-irmã, e inclusive o rei, ele se interessou por ela e queria possuí-la como sua esposa. E ele só não fez isso porque ele foi impedido por Deus de fazer tal coisa, e depois ele ficou sabendo sobre aquele acontecido, e tudo foi resolvido a tempo, graças a Deus, mas essas mentiras, elas não foram saudáveis. E o pior de tudo é que Isaac vai usar novamente, assim como seu pai, dessa mentira com sua esposa Rebeca. E então, o que a gente pode tirar de lição para isso? Porque as pessoas, elas estão observando tudo que a gente faz. O falso testemunho, ele está relacionado às nossas ações. O que a gente faz, que a gente deixa de exemplo para as pessoas, o que as pessoas estão vendo em nós, e principalmente o que a nossa família, nossos filhos estão vendo. A gente não pode cobrar dele uma coisa quando a gente já fez essa coisa anteriormente. Então a gente precisa se portar verdadeiramente diante da sociedade, diante da nossa família e em qualquer lugar que nós estivermos, porque o pensamento de Deus é que a gente seja verdadeiro em todo o tempo. Diz aqui que esses exemplos bíblicos utilizados agora, nós devemos pedir a Deus que Ele nos impeça que isso aconteça em nossas vidas. Às vezes a gente deixa chegar o problema para depois a gente pedir a Deus que nos livre dele. E a gente já deveria fazer isso há muito tempo. Senhor, não me deixa pecar, não me deixa pecar contra ti usando de falsas verdades. Pois as consequências dos que optam pelos falsos testemunhos sobre si e sobre o próximo podem ter implicações gravíssimas, como foi o caso de Faraó, que ele foi acometido de várias doenças por conta da mentira utilizada por Abraão e por Sara naquele momento. O segundo tópico apresentado a nós pelo autor diz assim, um falso testemunho sobre um julgamento indevido. Existem várias coisas que a gente pré-julga uma pessoa sem saber realmente da verdade. A gente vê aquilo e a gente já julga e a gente fala que está errado ou a gente fala que está certo, e isso não é o correto a se fazer. Se você não sabe realmente da história, você não deve de julgar a pessoa por estar naquela situação. Diz assim, entretanto, houve no passado algumas situações que não correspondem a um bom testemunho, mas de certa forma, ao serem suscitamente analisadas, descobriremos que trouxeram benefícios. O primeiro exemplo a ser utilizado aqui pelo autor vai dizer sobre a questão da morte dos meninos ali no Egito. O faraó deu uma ordem que fossem mortos os meninos nascidos ali no povo hebreu. Porém, as parteiras disseram que as hebreias eram muito fortes e que elas chegavam lá e elas já tinham tido seus filhos e não tinham condição de assassinar os meninos, porque elas entendiam e elas sabiam que Deus não permitia que isso acontecesse, que não era normal aos olhos de Deus matar pessoas, ainda mais os inocentes que estavam acabando de nascer. Então, elas não fizeram isso, elas descumpriram a ordem e mentiram, dizendo que chegavam lá e as mulheres já tinham parido seus filhos. Também vai dizer que Raabe, ela recebe os espias de Josué e ela esconde na sua casa, e depois ela ainda vai dizer que não sabia para onde eles foram. Isso foram duas mentiras que aconteceram, que a Bíblia vai nos relatar. Mas em algum momento diz que Deus se agradou dessas mentiras? Não é questão de Deus se agradar da mentira. Essas questões, elas estavam dentro dos propósitos de Deus. Era necessário que isso acontecesse, era necessário que essas crianças crescessem para que o povo fosse liberto tempos depois, e era necessário que Raabe tivesse mentido para que o povo de Deus obtivesse também a vitória. Mas, contudo, a mentira não está sendo julgada aqui. O que está sendo julgado aqui diante dos olhos de Deus é a preservação da vida
nesses dois momentos. Então, existem situações que você precisa se preservar. Como hoje a gente vê, se uma pessoa que mora em comunidade, ela sabe onde que um traficante ela está escondido, ela, para preservar a sua vida, da sua família e a sua integridade, ela prefere omitir que aquela pessoa está naquele determinado lugar, porque ela sabe que quando aquela pessoa sair dali, vai matar ela e a sua família e vai também impedir a sua permanência na sua casa. Mas, entretanto, queridos, devemos observar com cuidado cada caso e nunca prejulgar antes de uma análise correta e possível sobre aquela questão. Jesus diz que a palavra do discípulo sempre deve ser sim, sim, não, não, porque o que vem além disso é procedência do maligno e está em Mateus 5, 37. Então se atente a isso. O terceiro tópico diz assim: o falso testemunho em colisão com os princípios de Deus. Se a mentira é filha do diabo, a fofoca é neta do maligno. A sociedade atual dá muito mais atenção a fofocas da mídia do que às verdades da Bíblia, não é verdade? As pessoas perdem tanto tempo com as tal das fake news e, na verdade, as verdades escritas aqui dentro da Bíblia, no nosso livro, utilizada como nossa fé e prática, a gente perde nosso tempo falando um monte de besteira, mas a gente não vem aqui analisar o que Deus realmente quer para cada um de nós. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Provérbios 17, 4. Então tenha atenção a isso. Nesse tópico, o autor vai dizer o relato de um rapaz que disse que ele estava preso e ele vai a um culto e começa a relatar que Deus tinha o libertado daquela situação, porque ele agora já estava livre da sua condenação, porque ele recebeu um indulto de Natal e ele não ia voltar mais para a cadeia. Então, um diácono da igreja, sendo delegado, vai e dá voz de prisão a ele e o prende. Por quê? Porque para você agir em retidão, corretamente diante dos olhos de Deus, nós devemos pagar por aquilo que nós fazemos de errado. A igreja aparentemente louvou a atitude do jovem, dizendo que Deus realmente liberta. Deus realmente liberta-nos das nossas condenações passadas. Porém, nós precisamos estar em retidão diante dos olhos de Deus e precisamos pagar diante da lei dos homens tudo aquilo que fizemos ou fazemos de errado. Então, aquele jovem foi aplaudido pela igreja, porém, ele foi impedido de estar livre naquela situação, porque ele ainda precisava responder pelas suas atitudes. Ele estava dando um falso testemunho ali, diante dos olhos de Deus e também diante dos olhos de todos os irmãos daquela igreja. Nesse finalzinho diz assim: a sociedade habitual tem uma enorme dificuldade em manter a verdade acima de tudo e, com isso, proferir bom testemunho dos seus atos e do seu próximo. Somente os seguidores de Cristo conseguem entender o nono mandamento. Dar testemunho verdadeiro é saber que seremos encontrados no caminho da salvação. Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Para você pensar e agir. Você entende que a verdade deve ser dita em qualquer lugar, a qualquer momento, independente da circunstância e para qualquer pessoa? Se, por um exemplo, um médico disser a verdade ao seu paciente que inspira cuidados externos, já quase em estado terminal, será que o quadro clínico do enfermo se agravaria ainda mais, ocasionando sua morte antes do previsto? Jesus disse que, além de nos salvar, veio também até nós para dar testemunho da verdade. Antes de sua ascensão, Cristo já nos encarregou de ser suas testemunhas. Estamos, de fato, exercendo esse condicionamento? O testemunho da igreja atual tem sido verdadeiro? Ainda existe falsos testemunhos como o de Ananias e Safira em nossas igrejas? São raros cristãos anunciar a verdade? Para você pensar e agir. Fica essas perguntas para você,
Fica essas perguntas aqui para mim. Será que nós temos sido verdadeiramente corretos diante dos olhos de Deus e do mundo? Pensa aí que eu penso aqui. Um bom dia para você, um grande beijo no seu coração. Deus te abençoe e até a próxima.